Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Wall Street sofreu, depois da eleição de Barack Obama, a maior queda no espaço de um ano, depois da notícia da reeleição de Barack Obama. O Presidente tem pela frente a dura tarefa de colocar os Estados Unidos com um crescimento sólido. O atual e também futuro Presidente dos Estados Unidos tem pela frente o desafio de recuperar uma economia instável e que se move em terrenos pouco sólidos. A preocupação central dos próximos 4 anos de Barack Obama é o desemprego. Mesmo no dia das eleições, os dados da criação de novos postos de trabalho caíram. We still have an unemployment rate that is still elevated, close to 8%. So that's obviously the focus for now, and it will be in 2013. A dívida nacional está numa espiral de crescimento, mais de 16 bilhões de dólares, e deve continuar a crescer. E a economia recupera, mas mais lentamente do que o desejado. Small growth. It's growing, there's no question about that. We're better off than a lot of other places, but it's coming at a fairly high cost. Por outro lado, o mercado imobiliário está a dar sinais de recuperação, com os preços das casas a ganhar força. Também a venda de novas casas subiu no mês de setembro, com a confiança dos consumidores a crescer no mês de outubro, atingindo o nível mais elevado em mais de 4 anos. O PIB norte-americano cresceu a um ritmo de 2% no terceiro trimestre, um número pouco expressivo, mas ainda assim superior aos 1,3% no segundo trimestre deste ano. É com este cenário que Obama tem de liderar a maior economia do mundo. The pressure on the President of the United States, especially now, with so many people so unhappy about things, I think to deliver something that can be acceptable to more than just 51% of the population is a tremendously hard thing to do, but it's going to have to be done. Obama herda um país debilitado, uma economia ainda em recuperação, mas conseguiu ser o primeiro homem a garantir o lugar que ocupava na Casa Branca, com uma taxa de desemprego a ultrapassar os 7,5% desde a Segunda Guerra Mundial e de Franklin Roosevelt, em 1940. Herda também a pesada herança deixada pelo furacão Sandy, com um impacto ainda por apurar. Maior economia do mundo em apuros. João, olhamos para este modelo de crescimento dos Estados Unidos, está a fraquejar, depois de muitas injeções, já vamos na terceira dose, se me permitem a expressão, como se utiliza na agricultura, dose de cavalo na economia norte-americana, com estes quantitative easings todos. Estamos a chegar ao final do ano, vai haver aquilo que os norte-americanos designam como o precipício fiscal, o fiscal cliff, muitos cortes e aumento de impostos. Como é que a maior economia do mundo vai sobreviver nos próximos tempos, João? Eu tenho a certeza que vai sobreviver muito bem. Aliás, a América, se lermos a opinião americana ao longo, desde que a América foi fundada, eles são sempre extremamente críticos e extraordinariamente pessimistas quanto ao seu próprio país. Eu, aliás, digo muitas vezes a pessoas que não conhecem os Estados Unidos e que falam muitas coisas negativas dos Estados Unidos, eu digo, a América tem montes de coisas negativas, mas vocês vão lá ver, não é? Porque é importante que vão lá ver, que é para terem noção, em termos económicos, do nível elevadíssimo de riqueza que para um português normal é inconcebível, não é? Eu estava a ver a CNN a propósito das eleições americanas e eles estavam a falar lá de um estado onde o rendimento por pessoa médio era de 91 mil dólares. Isto em Portugal é inconcebível, quer dizer, era o dobro da média do país, onde o rendimento é de 40 e tal mil dólares. Portanto, os Estados Unidos fazem uma coisa extraordinária, que são um país muito rico, e são muito rico per capita numa economia com mais de 300 milhões de habitantes, porque os que estão à frente deles são, por exemplo, Luxemburgo, outros países que também têm um mérito, e depois alguns produtores de petróleo também pequenos, têm um mérito extraordinário, mas é muito mais fácil fazer isso num país pequeno do que num país grande. Agora, é evidente que a América tem problemas, sempre teve e sempre terá, e a América tem algumas questões políticas importantes para resolver. Estas eleições trouxeram, aliás, aqui, esta vitória do Obama é muito significativa. E é muito significativa porquê? Tirando o Bill Clinton, que foi de facto um presidente extraordinário e era um homem extraordinariamente talentoso, desde Lyndon Johnson, que os democratas não reelegiam presidente. E se olharmos para a América, desde a Segunda Guerra Mundial, mas então nos últimos 30 ou 40 anos, o partido de governo tem sido o Partido Republicano. Os presidentes são maioritariamente, larguissimamente, e as maiorias são republicanas. Ora, o Partido Republicano nos últimos anos tem andado a fazer harakiri, tem-se andado a suicidar.
tem permitido, até pelo calendário eleitoral, há muitos republicanos a sugerirem que as primárias deixem de começar no Iowa e em estados que são pouco representativos dos Estados Unidos e comecem, por exemplo, ou no Texas, ou na Flórida, ou noutro sítio qualquer, que é para nós não termos candidatos como a Michelle Bachmann ou como o Rick Santorum a dizerem coisas como aborto não em condições nenhumas, nem em caso de violação, nem em caso não sei, que não correspondem ao sentir da maioria da população americana. E, isso portanto, acaba por extremar a posição dos republicanos no dia das eleições. Extrema as posições dos americanos, porque os candidatos, mesmo os centristas, como o Romney, que é um homem do centro, quer dizer, o sistema de segurança social e sobretudo de segurança na saúde, que o Romney implementou no estado de Massachusetts, é muito parecido com o sistema que o Obama implementou na América, não é? Portanto, o Partido Republicano tem de facto que fazer algum soul-searching para perceber que tem que ir atrás da coligação dos ascendentes, quer dizer, dos hispânicos, das mulheres, daqueles que estão a subir e a ganhar importância na sociedade americana, que foi sempre assim que se ganharam eleições na América, com aqueles com vontade de subir e não deixar... sobretudo que Obama conseguiu. Exatamente. E não deixar-se ficar para trás agarrado ao peso dos cristãos evangélicos, com todo o respeito que eu tenho pela direita religiosa americana, mas que de facto não são as ideias que aquele mainstream, não é? Que aquele grupo de pessoas que decide as eleições tem. De qualquer modo, também é preciso perceber que o Obama tem 50% dos votos e o Romney tem 48%. As eleições foram renhidas. 3 ou 4 horas depois das urnas terem fechado, ainda não se sabia quem ia ganhar, e mesmo nos estados-chave, nos swing states, como chamam os americanos, como o Ohio e outros importantes, as vitórias do presidente Obama foram por margens muito tangenciais. Em termos globais estamos a falar de 57 milhões, 60 milhões de votos. Exatamente, portanto, 57, 60 em termos é uma diferença de 3 milhões de votos em... Na maior parte dos estados. 120, 130 milhões de votantes. Portanto, os Estados Unidos precisam de um acordo, como nós, precisam de um acordo de governo que lhes permita resolver alguns problemas económicos, os gastos excessivos, etc, etc. E precisam de o fazer rapidamente antes de entrarem em vigor os cortes que são muito cegos, que eles acordaram para o caso de não chegarem a acordo. Admito que o espírito que está criado com as eleições permita isso, porque os discursos... Permitam um acordo, João. É permitam um acordo, exatamente. Mas, obviamente, extremou-se a posição em termos de Congresso e em termos... o Congresso ficou reforçado do ponto de vista republicano. Sim, o Congresso ficou reforçado do ponto de vista republicano, mas no Senado os democratas aguentaram-se muito bem. E os discursos, quer o John Bonner, que é o líder da maioria republicana, quer o discurso do Obama, quer o discurso a conceder a derrota do Romney, são discursos bastante moderados. Portanto, a questão é se eles conseguem os votos suficientes, porque o problema nos últimos tempos tem sido muitas vezes esse. O próprio Partido Republicano, porque os partidos americanos são clubes sem esta coisa de disciplina de voto, não é? São especialmente grandes clubes, tanto que há ativos que mudam do Partido Republicano para o Partido Democrata, não é? Com relativa facilidade. E há estados onde um não-democrata pode ser eleito pelo partido como representante do Partido Democrata, porque as eleições são abertas, dentro das primárias, dentro do partido. Portanto, é preciso conseguir juntar número de votos suficientes para a América aprovar as reformas que tem que fazer. Mas eu acho que eles têm espaço para isso e vão fazê-lo certamente. Jorge André Vaz, quando olhamos para os Estados Unidos e para a China, assistimos a um fluxo financeiro, a um sugar verdadeiramente impressionante de dinheiro em termos de dívida à China a comprar aos Estados Unidos, em termos de rendimento a passar dos Estados Unidos para a China e, de facto, a grande industrialização que está a passar, ou a grande indústria que está a passar dos Estados Unidos, há uma série de anos, dos Estados Unidos para a China. Há aqui um novo equilíbrio de poderes também, com a Rússia emergente agora com gás e com petróleo, com a China a querer uma palavra e com outros players também. Aqui o novo presidente vai ter um papel não de uma contraparte, mas várias contrapartes também. A geopolítica mundial é uma questão extremamente interessante. Os Estados Unidos, as relações económicas dos Estados Unidos com a China foram umas relações económicas que se desenvolveram nas últimas décadas, nos últimos 10, 15 anos principalmente, e com base nas grandes empresas americanas que foram para a China produzir e que transformaram a China numa grande fábrica do mundo, não é? Agora, os Estados Unidos estão a infletir essa política. Os Estados Unidos começaram
a aumentar, a melhorar as relações com a Índia. A Índia passou a ser fala inglês e, além disso, tem um posicionamento na geopolítica diferente da China, e os Estados Unidos estão a privilegiar. E há muitas empresas que estão a ir agora para a Índia em vez de irem para a China. E há outro fenómeno ainda muito interessante. Há empresas americanas, por exemplo, no setor automóvel, que estão a regressar da China para os Estados Unidos. Ou seja, começa a haver uma consciência grande que o offshoring e a deslocalização das empresas dos Estados Unidos pode pôr em causa a economia e o estatuto dos Estados Unidos como grande potência mundial. E porque essa é a questão. Quer dizer, há aqui realmente vários players que procuram ocupar posições, enfim, mas os Estados Unidos continuam a ter liderança tecnológica, militar e, portanto, industrial, e, portanto, os Estados Unidos continuam a ser a grande potência, e que justifica que tenham uma dívida como nunca tiveram. A dívida em relação ao PIB anda à volta dos 100%, 14 trilhões é o montante do PIB, o montante da dívida americana, trilhões anglo-saxónicos, não é? E, portanto, este privilégio que os Estados Unidos têm de emitirem moeda sem ter a contrapartida, não é? A contrapartida é o poder político. A moeda assenta hoje numa coisa tão intangível como é o poder político, militar e económico. É uma coisa curiosa, não é? É um fenómeno do nosso tempo. Portanto, é essa a razão da força do próprio dólar, apesar de uma dívida, enfim, que os Estados Unidos já tiveram também, umas décadas atrás, uma dívida bastante elevada e que o crescimento permitiu baixar bastante na era do Clinton, como há pouco o João falou, mas agora a dívida é muito grande e as responsabilidades do Estado são muito grandes. Eu tenho alguma esperança de que os Estados Unidos consigam resolver os problemas. Tem também uma ameaça interna muito grande, que é o sistema financeiro. Os mercados, o sistema financeiro, são uma ameaça para o crescimento económico e para a estabilidade do sistema. Tem que haver uma reforma do sistema financeiro, não é? E não é possível. E isso tem que ser encarado pelos políticos de uma forma consequente. O sistema financeiro foi reformado a seguir à crise de 29-33, 34, saiu-se da crise de 34. Foi reformado e essa reforma foi muito boa. Continua a haver crises financeiras nos Estados Unidos, falências de bancos, os savings and loans, etc. Mas, apesar de tudo, o sistema manteve um certo equilíbrio. Agora, com esta desregulação total, ou pelo menos, enfim, uma grande desregulação do sistema, a globalização, a tecnologia e a informática e as telecomunicações, quer dizer, torna as operações financeiras uma coisa... Pode-se construir uma empresa e fechar a empresa no dia seguinte e fazer transações financeiras em 24 horas que ficam apagadas e que são transações de lavagem de dinheiro, etc., ocultação de resultados, ocultação de prejuízos, etc., etc. Portanto, hoje o sistema financeiro é altamente perigoso. Não é? E enquanto isto não for encarado de frente, nada se resolve. Nelson, qual é o papel de Portugal aqui com os Estados Unidos? É um parceiro de longa data, obviamente, um parceiro Portugal para os Estados Unidos também com interesse estratégico durante muitos anos militar, mas não só, e agora também económico. Podemos fazer a ponte aqui com a maior economia do mundo e não só a nível económico. O que é que podemos tirar desta relação com os Estados Unidos? Acho que devemos claramente aprofundar muito mais do que uma relação militar que tivemos sobre o ponto de vista estratégico que ocupávamos geograficamente, mas acho que acima de tudo... E brevemente, eu acho que gostava de assinalar duas coisas que eu acho que os Estados Unidos sempre farão a diferença, mesmo perante uma dívida de 16 trilhões de dólares, ou 14 a 16 trilhões de dólares, sempre farão a diferença e eu acho que nós deveríamos de, pelo menos, tentar aprender alguma coisa disso. Primeiro ponto, eles conseguiram fazer uma mudança cultural que nós estamos longe de conseguir fazer essa mudança cultural, provavelmente pela história que temos, que é, eu cidadão, não estou à espera do que é que o Estado pode fazer para mim. Eu, cidadão, trabalho diariamente para poder perceber o que é que eu posso fazer pelo meu país. E acho que nós precisamos de fazer essa mudança cultural e podemos aprender muito desta história e desta forma de estar. Enquanto nós não conseguirmos fazer esta mudança cultural, nós não vamos ultrapassar o período que nós vivemos. E esta é uma mudança cultural que tem que ser feita com choque.
em qual país, ou se algum dia seria possível, nós vermos o número de voluntários que trabalharam quer na campanha dos republicanos, quer na campanha dos democratas, a tentar convencer os seus congéneres de uma forma empenhada. Nunca seria possível fazer isto com a cultura que nós temos em Portugal. A segunda questão tem a ver com o orgulho. E a questão do orgulho é uma questão muito importante. Nós, portugueses, muitas vezes somos nós próprios a dar diariamente tiros nos pés para dizermos mal do que temos. A valorizarmos sempre o que vem de fora. E isto levou-nos ao que nós temos atualmente. Levou-nos que da agricultura nós tivéssemos cada vez mais importado tudo, porque achamos sempre que o que vem de fora é melhor. Levou-nos muitas vezes a perder a pouca indústria que tínhamos. E enquanto nós não melhorarmos estes dois aspectos, e acho que podemos aprender muito com os americanos nestes dois aspectos, enquanto nós não tivermos uma postura de o que é que nós vamos fazer, todos, para resolver os problemas que o país tem. E a segunda questão, que orgulho é que eu tenho de uma história de um país com mais de 800 anos, país de navegadores, que foi sempre capaz, com a máxima resiliência, de ultrapassar todos os obstáculos, nós não vamos sair disto. E isso é um ponto que eu acho que todos os portugueses, todos os líderes políticos, empresariais, têm que entender e têm que diariamente falar às pessoas sobre isto. Chega do momento do que é que eu posso obter do Estado. O que eu tenho que obter do Estado é, de uma forma responsável, eu descontei a minha vida toda, eu tenho direito à minha pensão. Do Estado, eu desconto, eu tenho que ter um serviço de saúde. Agora, chega de pensar todos os dias, quando eu acordo, que subsídio é que eu vou ter do Estado, que negócio é que eu posso montar porque esse negócio tem financiamento, porque essa não é a atitude de um povo americano e esse povo americano vai ultrapassar de certeza absoluta os problemas que é ter uma dívida de 16 trilhões de dólares. Isso levou mesmo a uma declaração de um ex-presidente norte-americano a alertar para essa questão. João, uma última nota. É uma última nota que é muito menos visível, mas provavelmente mais importante pela opacidade, falta de transparência e dificuldade de perceber, é o que se está a passar na China. Começou hoje o 18º Congresso do Partido Comunista Chinês. É a segunda transição, desde a transição para Deng Xiaoping, e é a segunda transição não violenta que está a começar. E, portanto, é particular, ou a terceira, julgo que é a terceira, peço desculpa, e é extremamente importante. A China não é a potência que os Estados Unidos é, mas em termos de população tem 5 vezes mais população. Em termos de economia, é uma economia que já é metade da economia americana. É um país muito difícil de perceber para nós ocidentais, e esta mudança de poder, esta passagem de poder, porque as eleições americanas são importantes, mas ganhar o Obama ou o Romney, aquilo fica tudo na mesma, exceto com determinados detalhes importantes. Mas são detalhes. Na China, não. Nós estamos a falar, a China vai continuar a progredir na direção da economia de mercado e de uma eventual democracia. A China vai procurar uma terceira via, qualquer que seja, ou vai voltar a andar para trás? São questões muito complexas e muito importantes que vale a pena discutir. À volta da segunda maior economia do mundo. É o ponto final nesta Comissão Executiva. Agradeço aos três a vossa presença, desejo o resto de uma boa semana. A Comissão Executiva que regressa amanhã é sempre um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia.